Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Dando continuidade às nossas aulas de contabilidade e gestão pública, o assunto de hoje é a aula número 3, gestão pública e suas características. Vamos fazer uma pequena introdução, só para... Eu já fiz na aula 1, né? Uma rápida definição de tudo, mas vamos fazer aqui mais uma introdução de funcionamento, né? Exemplificando como que funciona a gestão pública. Então nós temos lá as pessoas, as lojas, as indústrias, né? Os setores da economia. As pessoas compram, o empresário recebe, paga aí os seus funcionários, adquire bens, os funcionários por sua vez também, né, adquirem bens e pagam os seus tributos. Então, a gestão pública é justamente desse dinheiro, né, dos tributos. Daí nós temos aí o contribuinte, né, nós temos a rede bancária, que faz parte da economia, né, do sistema financeiro nacional. Nós temos o Banco Central do Brasil, que controla aí a rede bancária, né, a parte financeira. Nós temos o Sistema Tributário Nacional. Nós temos o governo, né, que administra esses recursos. Consequentemente, ele vai investir na infraestrutura e nos bens necessários para o bem-estar da sociedade. Então, essa é a lógica da gestão pública. A administração pública é todo aparelhamento do Estado destinado à realização de serviços para a satisfação das necessidades coletivas. Então, administrar é gerir e executar os serviços públicos. Dentro da administração pública, ainda nós temos que é o conjunto de órgãos através dos quais os poderes da União exercem as atribuições de sua competência constitucional, legal e complementar. A administração direta federal. Então, ela é exercida pelos servidores integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Nós temos ainda aí a administração indireta, que é aquela que é supervisionada pelas entidades, né, exercida pelas entidades supervisionadas, dotadas de personalidade jurídica própria, com fundamental existência de vinculação ou subordinação ministerial. Nós já vamos ver aí o que são essas entidades, né? Então, integram a administração indireta, as autarquias, as empresas públicas, sociedades de economia mista e as fundações. As autarquias são serviços autônomos criados por lei. Os seus bens e rendas constituem o patrimônio público. O orçamento é feito conforme a Lei 4.320/64, que nós já vimos que é a legislação que trata do orçamento público e da contabilidade pública, né? E são sujeitos às normas de administração pública, ou seja, concurso público, licitação, etc. As autarquias ainda são pessoa jurídica de direito privado, executam atividades típicas do Estado. Exemplo aí, INSS, IBGE e outras, né, entidades que estão ligadas aí são autarquias, estão ligadas à atividade pública.
Empresa pública. O que é uma empresa pública? É uma pessoa jurídica de direito privado, é criada por lei, tem um patrimônio próprio, o capital tem o controle exclusivamente governamental, né? O capital social estritamente governamental. A empresa pública, ela tem uma exploração de atividade econômica ou industrial que o governo exerce por força de contingência ou conveniência administrativa. Nesse caso, a empresa pública ela está sujeita à contabilidade conforme a Lei 6.404/76 e 11.638 de 2007 e alterações posteriores, porque legislação, né, vocês sabem que realmente eu estou falando agora, já estão mudando lá na frente, mas são as legislações que estão sujeitas à empresa pública. Nós temos aí como exemplo a Caixa Econômica, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, etc. São empresas públicas. Agora, a Sociedade de Economia Mista. Como o nome diz, é economia mista, ou seja, a pessoa jurídica de direito privado, ela é criada por lei, ela explora uma atividade econômica normalmente de utilidade pública, normalmente. São constituídas sob forma de SA, Sociedade Anônima. Portanto, está sujeita à Lei 6.404/76, a 11.638, né, de 2007 e posteriores alterações. A maioria daqui já não é total do capital do governo, né? A maioria do capital votante pertence ao Estado. Ou seja, o governo tem o controle acionário, mas não tem a maioria do capital, né? Ele só tem a maioria do capital votante. Exemplo, nós temos aí Petrobras, Banco do Brasil, etc., que são empresas de economia mista. As fundações. As fundações são pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criadas por lei. E as fundações executam atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, geralmente é de interesse coletivo, como educação, ensino, pesquisa, assistência social, etc. Tem um patrimônio próprio, é custeado basicamente com recursos públicos, né? Também vive de doação, mas basicamente é custeado com recursos públicos. Nós temos aí como exemplo FUNAI, Fundação Universidade de Brasília, etc. Serviço público. Então, é o conjunto de atividades e bens exercidos ou colocados à disposição da coletividade pelo Estado, visando proporcionar maior grau de bem-estar social. São todos os serviços prestados, né, pelo Estado. Serviços que são privativos do Estado. Serviços públicos próprios que só podem ser prestados pelo Estado, pelo governo. Nós temos aí como exemplo atividades diplomáticas e consulares, defesa e segurança nacional, emissão de moeda, poder de polícia e segurança pública, os que garantem a distribuição da justiça. Então, esse serviço privativo do Estado. Funções do Estado. Então, as funções do Estado é o mais alto nível de agregação das ações governamentais. Para que o Estado, né, quando fala Estado é o governo, né? Não é o Estado de São Paulo, nem o Estado do Paraná, nem de Minas, tá? Falando de Estado é a entidade governamental, governo como um todo, a governança. Para que o Estado possa cumprir sua missão constitucional. Então, quais são as funções do Estado? Cumprir a Constituição, né? Disposições legais. Agora nós vamos entrar na parte interessante aí, né? Que é o planejamento administrativo das metas físicas e da obtenção de seus recursos financeiros. É realizado em cumprimento aos seguintes dispositivos legais.
Então, quais são os dispositivos legais que nós temos aí na administração pública, no caso da gestão, e que são diretamente ligados ao orçamento governamental, né? E à contabilidade pública. É o Plano Plurianual do Governo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária, a LOA. Então, nós temos o PPA, nós temos a LDO e a LOA. São os três dispositivos aí que nós temos à disposição para a execução, né, do orçamento público, para que tenhamos aí uma gestão daqueles recursos que nós vimos lá no começo dessa aula, são os tributos. Gente, o plano plurianual ainda ele tem a seguinte característica aí: estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrente, e ainda para relativas aos programas de duração continuada. Nós vamos ver aí no decorrer das nossas aulas o que é um programa, o que é um orçamento, a LOA, a LDO, etc. Nós vamos ver tudo essa parte aí da contabilidade pública, ok? O Plano Plurianual do Governo, o PPA, ele é encaminhado ao Poder Legislativo 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial. Por que ele tem que mandar no final do primeiro, nos 4 meses de encerramento, né? 4 primeiros meses de encerramento. Porque ele executa, né? O governo executa o plano do governo anterior no primeiro mandato, né? E a última parte do plano plurianual, né, é executado depois pelo governante seguinte no primeiro ano. Então é assim que funciona, né? Isso aí foi feito para evitar aquele problema do governante entrar e deixar de lado, né, um programa que estava sendo executado já no governo e não havia concluído. Então existia aquela pressa de concluir, né, antigamente. Hoje não existe mais, porque o governo já entra sabendo que ele só vai poder alterar alguma coisa no segundo ano de mandato, que no primeiro ele tem que executar, né, a LDO, a LOA e o PPA do mandato anterior. Né? Bom, plano plurianual será assunto de nossa próxima aula, então não percam, né, a publicação do vídeo da próxima aula, onde nós teremos aí o plano plurianual. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Não deixem aí de colocar o seu joinha, né, o seu like e fazer inscrição no canal do professor Bonassori. Até a próxima.